Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje trago para vocês o passo a passo bem simples e fácil de como fazer esse tapete apenas com tiras de retalhos, tá? Olhando assim parece que é com quadradinhos, né? Não é não, com tiras de retalho. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita e bora lá então aprender. Para fazer esse tapete, gente, nós vamos cortar as tiras de tecido. Eu tô usando tricoline 100% algodão, tá? A largura dessas três cores aqui é a largura de 8 centímetros, tá bom? 8 centímetros de largura. Esse amarelo mostarda, né? O mostarda eu cortei uma faixa de 8 centímetros. O comprimento dela, eu tô usando 60 centímetros, mas vocês podem fazer aí o comprimento que vocês quiserem, tá? Então, 8 centímetros por 60, esse mostarda. Aí, esse marronzinho xadrez e esse marrom linho também tem 8 centímetros de largura cada, por 60. E aqui eu tô usando, vou precisar de 2 de cada. Então, 2 xadrez e 2 linho, 2 faixas linho, tá bom? Já essa última aqui, ó... Essa daqui, a largura dela é de 10 centímetros, tá? Também 2 vezes. Então, 2 vezes 10 centímetros por 60 que eu tô usando. Essas duas faixas de 10 centímetros é as que vão nas extremidades, nas laterais do nosso trabalho, certo? Então, aqui é uma só, que é a mostarda, ela vai ficar no meio. Então, você vai... ver aí qual estampa, quais as cores que você vai usar seguindo isso, tá? Então, aqui bem no meio central, é uma só, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, a mostarda no meio. Aí, logo ao lado dela, eu vou colocar esse xadrez marrom claro. Parece um palha. Todos eles são tricoline, tá? Então, ó, aqui também... Logo aqui na sequência, do ladinho desse xadrez, vou colocar este marrom. Aqui eu tô só demonstrando, tá, gente? Que depois a gente vai desmontar aqui isso aqui pra gente costurar, tá? E aqui nas laterais vai essa mais larga de 10 centímetros, tá? Então vai ser assim que eu vou organizar, só para vocês entenderem. Ali ficou meio jogadinho, mas dá para entender, né? Então ficou dessa forma, tá? Então primeiro você precisa ver qual vai ser a sequência das cores, igualzinho eu tô mostrando aqui para vocês. Faça isso na mesa para você ver direitinho, para depois costurar, tá bom? Vou tirar essas aqui das laterais e aí a gente vai começar costurando pela do meio, porque aí não tem erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa xadrez, estampa de frente com estampa com a mostarda, e aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Uma coisa muito importante, gente, a margem de costura que você usar na primeira, você tem que usar em todas as outras costuras. Se for um pé de máquina, tem que seguir a mesma margem de costura para dar tudo certinho, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. E aí, aqui do outro lado, eu já venho com a outra xadrez. Vou colocar estampa de frente com estampa. Então, vai ficar xadrez de frente pra mostarda. E passa a costura com um pé de máquina. Então, olha só como tá ficando. Agora eu venho com essa marrom e coloco a estampa dela de frente pra estampa do xadrez e passa a costura.
Então, olha só, agora eu venho aqui do outro lado e vou colocar essa outra marrom. Estampa de frente com estampa. E ficou assim, gente. Agora, a última que eu vou costurar aqui e aqui é aquela de 10 centímetros de largura, que é essa daqui. Então, a de 10 centímetros, todas têm 8 centímetros de largura. Só essa que tem 10, ela vai, então, nessa lateral. Coloca estampa de frente com estampa e passa a costura. Então, olha só, foi assim que ficou. Olha que bonito, acho que vai ficar bonita essa combinação, hein? Agora eu vou no ferro de passar o ferro pra ficar bem esticadinho pra gente prosseguir com o trabalho. Passei o ferro, ficou bem esticadinho. Aí eu já aproveitei que eu tava lá na bancada e fiz marcações aqui e fiz uns traços, tá? Primeiro, eu refilei aqui a beiradinha, tá vendo que tá bem retinho? Então, aí você deixa assim, ó, bem retinho, corta se tiver alguma pontinha passando, tá? E aí a gente vai fazer aqui, ó, marcações de 8 em 8 centímetros. Então, daqui a aqui, 8 centímetros, eu fiz um risco, assim, ó. Desse risco pra cá, 8 centímetros, fiz outro risco. E assim eu fui até o final. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá bom? Então, agora eu vou cortar com a tesoura em cima desse meu risco de caneta. Se você tiver placa, base de corte, cortador, melhor ainda. Você pode pular na base e só passar o cortador, tá? Como eu sei que muitos de vocês não têm, então resolvi já explicar dessa forma, riscando com a caneta e cortando com a tesoura, tá bom? Então, vou cortar todas as tiras. Então, olha só, pessoal, cortei, tá? Aqui deu 7 faixinhas. E agora a gente vai alinhar pra fazer, então, o nosso trabalho, ó. A gente vai usar essa mostarda, essa parte mostarda, como guia, tá? Então, eu coloco a primeira assim. Aí eu venho com a segunda, ela vai cair, vir de escadinha aqui, ó. Tá vendo? A outra. Aqui eu vou posicionar só pra demonstrar, tá? Que depois a gente desmancha pra costurar. Ó. E assim a gente vem fazendo. Vou botar aqui pra dar pra ver melhor. Certo? Acho que deu pra entender, né? Ainda tem aqui, ó, mais 3 faixas. Esse aqui não vai caber aqui na mesa. Mas, então é isso que eu vou fazer. Vou começar de uma por uma, com calma, pra gente não fazer nada errado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Desmanchar isso aqui. E aí, agora a gente vem, ó. Aqui um mostarda, aqui um mostarda. Vou colocar uma faixa de frente pra outra, seguindo essa posição, tá? E vou passar uma costura com um pé de máquina. Então, olha só, primeira costura feita, aí a gente vem, pega outra faixa, sempre posiciona assim primeiro antes de colocar estampa de frente com estampa, porque aí não tem perigo de errar. Posicionou aqui, ó, seguindo a escadinha, coloco
uma faixa de frente para outra e costura aqui. Costura feita, vou abrir, venho com a próxima faixa, posicionou aqui em escadinha, coloca uma de frente para outra e costura aqui. Então, olha só, gente, como é que tá ficando o desenho. E aí, a gente vai fazer, então, até terminar todas as faixas, tá? A gente vai seguir. Pessoal, então olha só, todas as faixas costuradas, olha que bonito o desenho que fica, né? Vou lá no ferro, passar o ferro pra gente manter tudo bem esticadinho, tá? Passei o ferro, pessoal, e agora a gente vai fazer uma marcação aqui, ó. Então a gente vem aqui, tá vendo? Nessa posição, você vai contar 2 quadradinhos centrais, no caso aqui, o meu é o mostarda. 1, 2. E aí, aqui, ó, a gente vai fazer um risco, ó, bem onde termina o segundo quadradinho central, coloca a régua, alinhando bem certinho aqui, ó, o meio bem certinho de todos os quadradinhos, tá vendo? Posicionou a régua, faz um risco aqui. Eu vou aproximar pra vocês verem, ó. Meu risco não ficou muito forte, mas dá pra ver. Aí eu venho com a tesoura e vou cortar. Gente, então olha só. Cortei, ó, cortei. O que eu vou fazer com essa parte aqui? A gente vai pegar ela, segura ela aqui e a gente vai vir, ó, costurar ela aqui. Tá? Prestando atenção, ó, pra seguir o desenho. Então, a linha aqui, ó, costura com costura dos quadradinhos, deixando aqui esses quadradinhos centrais bem retinho. Vou colocar essa parte de frente com essa e passar uma costura com um pé de máquina. E aí, gente, ó, aí a gente aproveita todo o material. Se quiser lá no ferro, passar aqui mais uma vez onde a gente fez a emenda, para deixar ele bem retinho, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vamos pegar aqui, ó, uma régua, posicionar bem aqui embaixo para tirar todas essas beiradinhas aqui, ó, tá? Então, todas essas, ó, todos esses triângulos que ficou sobrando, a gente vai colocar a régua, risca com a caneta, corta com a tesoura. Se você tiver cortador circular e placa, vai lá na placa, na base, e aí você corta todas essas pontinhas. Aí eu vou fazer isso e também vou passar o ferro pra gente finalizar. Então, passei o ferro, tirei aqui as beiradinhas de cima e de baixo e foi assim que ficou o trabalho, tá? Agora a gente vai fixar na base. Aqui, gente, a base que eu tô usando para esse tapete é a medida de 45 centímetros
Então, aqui tem 45 por 75, mais ou menos 75, 80, tá? Eu vou posicionar esse trabalho que eu fiz bem no meio, deixando a mesma sobra aqui, ó. Aqui, embaixo, em cima e na lateral, que a gente ainda vai fazer um acabamento com tiras de tecido, tá? Aqui na base, gente, eu tô usando manta R1, coloquei por baixo um tecido na manta, tá? Então, ó, um tecido na manta. E aí aqui nessa parte de cima, onde tem a colinha da resina, eu vou colocar esse trabalho e passar o ferro para ele fixar. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha toda a volta, fazendo isso que eu falei pra vocês, deixando sobras de tamanhos iguais nas laterais, tá? Essa base você pode usar sarja, jeans, algodão cru, daquele mais grosso, que vocês tiverem costume aí, ou tiver de tecido sobrando em casa, para fazer a base, você pode aí usar o que você quiser, tá? Então, vou lá no ferro de passar o ferro aqui para aderir bem esse tecido, esse trabalho aqui na manta, pra gente finalizar. Então, passei o ferro, gente, posicionei o trabalho aqui, ó, e fui na máquina, passei uma costurinha bem na beiradinha pra fixar ele aqui nessa parte da base. E agora, aqui nas laterais, a gente vai completar com faixas. Eu optei em escolher o mesmo tecido que esse aqui, ó, que é o que fica aqui nas laterais, esse, né, que é um ferrugem, terracota. Então, eu optei em escolher esse mesmo. Eu cortei aqui a largura de 6,5 cm, acho que vai sobrar ainda uma pontinha, tá? Então, cortei 3 faixas, medindo aqui, ó, 3 não, 4, desculpa. Aqui, ó, 2 mais compridas, né? No caso, então, 2 de 80 centímetros e 2 de 45 centímetros. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro eu vou colocar essa mais comprida, vou colocar estampa de frente com estampa. O direito do tecido da faixa de frente aqui pro trabalho e vou passar uma costura com um pé de máquina. Então aqui, costurei as duas mais largas, eu vou no ferro de passar, tá, gente? Que esse acabamento eu gosto de fazer com o ferro. Vou abrir a faixa e passar o ferro para ela ficar bem esticadinha. Vou fazer isso com as duas, tá? Passei o ferro nas faixas abertas aqui. E agora a gente vai costurar as duas de 45 centímetros aqui na lateral, seguindo a mesma coisa, ó. Estampa de frente com estampa, uma costura de um pé de máquina, abre e vou passar o ferro. Então, olha só, gente, costurei as laterais, vou abrir aqui, vou passar o ferro, vai sobrar aqui uma beiradinha, né? Vou passar o ferro e aí eu já vou, o que tiver de excesso eu vou tirar. Então, vou passar o ferro aqui, deixando bem esticadinho e vou passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta aqui da parte onde tem tecido. O que tiver de sobra aqui da base eu vou cortar pra gente fazer o acabamento com viés. Bom, gente, olha só, já dá pra ver que ficou lindo, né? E agora a gente vai fazer o acabamento com viés em volta. Eu vou fazer de tecido, eu cortei aqui, ó, faixas de tecido de 6 centímetros, dessa mesma cor. E aí eu dobrei ao meio e fui no ferro, passei o ferro, que eu vou usar ele duplo assim, tá? Se você quiser usar aqueles viés pronto, tem vários vídeos meus de tapete aqui no canal que eu faço com viés pronto. É que eu queria fazer combinando aqui, ó, com essa beiradinha de tecido e eu não tinha viés pronto dessa cor. Então por isso eu vou fazer de
de tecido, tá? Então, passou o ferro, dobrou, a gente vai começar costurando aqui, ó, do lado das costas, tá? Como a minha faixa não vai dar pra mim dar a volta nele todo, eu não vou fazer cantinho mitrado, eu vou fazer a costura reta e em cada beiradinha, cada esquininha, eu vou parar e cortar e dar uma sequência aqui, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui uma costura bem na beiradinha. Então, ó, chegou aqui, corto. Vou virar agora ele aqui, ó, pro lado de cima, tá? Dobro aqui, passa a costura. Essa costura aqui a gente faz na beiradinha, tá? Então, ó, costuramos o primeiro viés. Agora eu venho aqui nessa parte das laterais, da lateral, né? E vou fazer a mesma coisa aqui. Coloco o viés aqui do lado da base, passa a costura. Aqui, gente, chegando no final, eu vou cortar um pouco maior pra mim poder dobrar e fazer um acabamento aqui, tá? Aí, feito isso, viro pra cá, dobro, passa a costura. Então, olha só, gente. Agora a gente vai também fazer aqui e aqui, mesmo jeitinho, o acabamento do viés pra gente finalizar. Pessoal, olha só então como ficou depois que a gente fez o acabamento com viés. Tá pronto o nosso tapete, olha que coisa mais linda, gente. Eu amei esse detalhe. Eu tô achando que eu vou fazer um bem comprido pra mim colocar de caminho de mesa, lá na minha mesa da cozinha. O que vocês acham? Esse aqui é um tapete, um tamanho bem legal que ficou pra pôr na porta, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.